Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 ao 34. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos lembrar o contexto que envolvia Jesus e os seus discípulos nesse episódio. Mais ou menos meio-dia, Jesus e os seus discípulos chegaram a uma localidade de Samaria, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava também o poço de Jacó. E Jesus, cansado, sentou-se perto do poço. Nesse momento, chegou uma mulher que tinha ido buscar água. E começou uma conversa de Jesus com essa mulher, a mulher samaritana. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. E Jesus, pela sua palavra, fez uma obra salvadora naquela mulher. E a mulher, feliz, empolgada, entusiasmada, deixou o pote e foi até a cidade chamar as pessoas. E muitas delas vieram para onde Jesus estava, vieram ter com Jesus. Os discípulos que já tinham voltado com a comida pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Provavelmente Jesus, até aquele momento, não tinha comido. Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos pensaram que alguém tinha trazido comida para ele, ou que de alguma maneira ele tinha comido alguma coisa. Aí Jesus diz para os discípulos o que é essa comida que ele disse que tinha para comer. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida que os discípulos não conheciam e que muitos também não conhecem hoje. Essa obra que Jesus se refere tem a ver com a cruz do Calvário e com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho tem a ver com a cruz. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Porque com Ele nós morremos, porque Ele nos levou a morrer com Ele naquela cruz. E quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados, ganhamos a vida dEle. Mais do que isto, ganhamos Ele mesmo em nós vivendo
a sua vida justa e santa. É o Evangelho. E Jesus estava anunciando o Evangelho, o seu Evangelho, para as pessoas que foram convidadas pela mulher samaritana, a mulher que Jesus fez uma obra salvadora nela. Mas os discípulos estavam preocupados com almoço, com comida para o estômago. A primeira dificuldade do ser humano foi com comida. Satanás suscitou uma fome, um apetite terrível no ser humano. Apetite de ser como Deus, de ser grande, de ser importante, de ser reconhecido. A raça humana tem esse apetite insaciável, desde o momento em que o pecado entrou no ser humano. A questão aqui era comer para ser como Deus. Essa foi a proposta de Satanás no Jardim do Éden. E isso é também a origem do pecado no ser humano. Mas Jesus disse aos seus discípulos que tinha um apetite, ele tinha uma fome por uma comida que os discípulos não conheciam até aquele momento. Eu gostaria que a nossa preocupação fosse com a comida que Jesus falou. Quanta preocupação com comida para o estômago. Quanta preocupação. O ser humano tem muita preocupação com comida. Mas eu gostaria que a nossa preocupação fosse com a comida que Jesus falou. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus queria estar dentro do projeto de Deus, fazendo a vontade do Pai, e chamou isso de comida. Era isso que iria nutrir a sua existência nesse mundo. Só quando estamos dentro da vontade de Deus é que nós temos significado para Deus. Mas fora da vontade de Deus, nós não temos significado verdadeiro. Ainda que ninguém me conheça, ainda que eu seja uma figura fora dos padrões de sucesso deste mundo, mas se eu estou no centro da vontade de Deus, então eu tenho significado verdadeiro e todo êxito, todo. Porque a vontade de Deus é a coisa mais importante que existe na terra e também no céu. A coisa mais importante é estar dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus é a minha maior fome, é o meu apetite, é a minha grande fome. Essa comida foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Tem muita coisa boa aí, mas eu vou ficar com esta expressão de Jesus: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a nossa comida. Você tem fome da vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. Essa era a fome de Jesus, era também a sua comida com a qual ele se nutria. A coisa mais difícil que qualquer pessoa pode querer empreender é fazer a vontade de Deus. A coisa mais difícil que qualquer pessoa pode querer empreender é fazer a vontade de Deus. Podemos até fazer evidencialmente certo, mas essencialmente errado. Você pode até fazer a vontade de Deus evidencialmente certo, aparentemente. Alguém está olhando, você está fazendo a coisa assim, aparentemente certo, mas essencialmente errado. Muitos juram estar fazendo a vontade de Deus. Muitos juram estar fazendo certo, mas está fazendo errado. Mas para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, se alimentando dela, nós precisamos primeiro ser regenerados, nascidos de novo em Cristo. Isaías capítulo 31, versículo 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Esta é a minha tradução. Isaías 31, 6. Eu gosto dessa tradução, que diz aqui que eles se rebelaram tão profundamente. Irmãos, existe uma rebeldia profunda no ser humano. Não é superficial. Não é uma rebeldia superficial. É uma rebeldia profunda. Não tem como tirar do ser humano. Oséias, capítulo 9, versículo 9.
Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Muito profundamente se corromperam. Está falando aqui de uma corrupção profunda. Falou de uma rebeldia profunda. Agora está aqui apontando uma corrupção profunda, muito profundamente. Não é nem profunda não, é muito profundamente. Se corromperam. Isaías 48, versículo 8. Preste bem atenção neste texto que vai ser lido, porque aqui está colocando algo interessante aqui para nós. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Preste atenção aqui no que a palavra de Deus está dizendo. Aqui diz que eles foram chamados de transgressores desde o ventre materno. Aqui diz assim: porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Transgressor desde o ventre materno. É o que o homem é. O ser humano, ele é transgressor desde o ventre materno. Ele já nasce assim. É uma questão de natureza. Então há uma transgressão, há uma rebeldia no ser humano desde o ventre materno. Há uma rebeldia, uma corrupção, uma transgressão muito profunda no ser humano e desde o ventre. E não é o caso de alguém, é o caso de todo mundo. A obra do pecado no ser humano não foi uma coisinha. A rebeldia contra Deus começa muito cedo na vida de uma pessoa. Toda criança é rebelde, é transgressora e profundamente. Ela nasce assim. É por isso que tem que anunciar o Evangelho, porque a única coisa que pode mudar, que pode tirar essa rebeldia, essa transgressão, a única coisa que pode tirar essa rebeldia, essa transgressão do ser humano é o Evangelho. O Evangelho da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo. A vontade do pecador está em confronto com a vontade de Deus desde o ventre. Anote aí. A vontade do pecador está em confronto, está em oposição à vontade de Deus desde o ventre. É como uma comida que você não gosta dela, você a rejeita. Não é assim? Você não gosta da comida, você a rejeita. Eu não gosto desse tipo de comida, ela não desce, então você a rejeita. A vontade de Deus é como uma comida que você não gosta dela, enquanto pecador. Você troca ela por outros cardápios. Você troca a vontade de Deus por outra coisa facilmente. Você não gosta.
O pecador não consegue fazer nem mesmo a sua própria vontade. O pecador não consegue fazer nem aquilo que ele quer fazer, a sua própria vontade. Ele se irrita, ele se enerva, ele se deprime, se chateia com a vontade dele mesmo. Há uma incapacidade e uma rebeldia profunda, muito profunda, dentro da pessoa em relação à vontade de Deus. Como que a pessoa que não consegue fazer nem mesmo a sua própria vontade vai ter condições de fazer a vontade de Deus? É impossível. É impossível. Só a graça de Deus para operar esse milagre chamado seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade é um milagre da graça de Deus operada em nós. Operada, a graça de Deus operando, primeiro nos regenerando, depois operando o milagre de se fazer a vontade de Deus. O Senhor opera de tal forma que a vontade de Deus se torna o ponto pelo qual eu mais anseio. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Para cumprir a vontade de Deus, é preciso que Ele opere em nós, como o texto disse. É preciso que Deus opere em nós. Tudo tem a ver com esta experiência com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você conhece a vontade de uma pessoa, você conhece a pessoa. Se você não conhece nada da vontade da pessoa, você não conhece a pessoa. Se você conhece a vontade de uma pessoa, você conhece a pessoa. E se você não conhece nada da vontade daquela pessoa, você não conhece a pessoa. O sacerdote no Antigo Testamento era muito valorizado, porque ele era consultado. Ele era consultado. E quando uma pessoa é solicitada nesse sentido, ela se sente valorizada. O sacerdote era uma espécie de intermediário entre o povo e Deus. Mas isso acabou. Acabou. Não tem mais intermediário entre o povo e Deus. Marcos capítulo 15, versículos 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Desde o momento em que Jesus morreu na cruz,
acabou essa história de intermediário, porque o véu rasgou de cima para baixo e agora o caminho está aberto. Não tem mais cortina, não tem mais véu. Você pode entrar. Agora todos os filhos de Deus são sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 a 7. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Primeira carta de Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto significa que não precisamos mais de intermediários humanos para se saber a vontade de Deus. É isso que Paulo está incentivando lá em Colossenses capítulo 1, verso 9. Paulo está incentivando os irmãos a conhecerem a vontade de Deus. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui está uma oração com propósito. Paulo está orando pelos colossenses. Veja, os irmãos, que oração com propósito é a de Paulo. Ele não está pedindo sucesso, riqueza material ou qualquer outra coisa. Ele está pedindo que aqueles irmãos, aquela igreja, fosse cheia da vontade de Deus. O transbordar no conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui está algo de que nós precisamos. Conhecer a vontade de Deus. Ela é a nossa comida, aquilo que vai nos nutrir, nos fortalecer. Mas se você não tem natureza, se você não nasceu de novo ainda, você não vai nem desejar a vontade de Deus. Não vai. O que é importante saber não são se as coisas vão melhorar para mim ou não, mas o importante é saber a vontade de Deus. É saber se eu estou dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus? E não me venha com gracinha não, porque você sabe se você está ou não dentro da vontade de Deus. Em algumas coisas, a vontade de Deus para uma pessoa não é a mesma para outra. Certa vez, Paulo queria ir para uma região e Deus não o deixou ir.
Mas essa vontade não significa ser a mesma para todos. Outra vez ele pediu para ir para uma região e Deus não permitiu que ele fosse. Então, precisamos buscar e consultar o Senhor em relação à sua vontade, nas nossas atividades e nas nossas coisas. Por isso que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós podemos até orar juntos, conversar sobre a vontade de Deus, mas tem um momento que você mesmo tem que ficar só com Ele. Você e Deus, e ninguém mais no meio, ninguém, só você e Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus é agradável e perfeita. Então, temos que procurar compreender, porque a vontade dele é boa e perfeita, agradável. Mateus capítulo 12, versículos 47 a 50, Jesus dá uma resposta, parece até uma falta de educação da parte dele, mas não é. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Você vê, chegou alguém e disse para ele: Senhor, sua mãe está aí fora, seus irmãos também querem falar. Ele disse: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Meu irmão, minha irmã, minha mãe é todo aquele que faz a minha vontade. A minha vontade. Vejam os irmãos onde ele colocou o dedo. Ele colocou o dedo na vontade de Deus. O que vale para muitas pessoas é o parentesco de sangue. Mas o que vale para Jesus Cristo é a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. O parentesco de sangue termina na sepultura. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o regenerado, esse continuará depois que tudo acabar aqui. A vontade de Deus. Jesus pautou a sua vida pela vontade de Deus.
Evangelho de João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do Pai. O que pautou a vida de Jesus? A vontade do Pai. Ele disse: é minha comida, eu gosto dela, eu prefiro a vontade do Pai, tenho um desejo por ela, ela me fortalece, me sustenta. Você tem fome pela vontade de Deus? Você pensa que foi fácil para Jesus fazer a vontade do Pai? Não foi. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus tem um custo. Você vai descobrir, quando estiver fazendo a vontade de Deus, que tem um custo. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Tem um custo. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vontade de Deus está na palavra, está na doutrina de Deus, na palavra, está aqui. Vamos voltar lá para João capítulo 4 e vamos ler o versículo 31. Desta vez você vai até o 38, porque a partir do versículo 35 ao 38, Jesus ele dá instruções acerca do Evangelho. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar e não para semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Então, Jesus disse que tinha uma comida para comer. E ele chamou essa comida de vontade do Pai, vontade de Deus. Você tem fome pela comida, que é a vontade de Deus? Está com fome dela? Você gosta? Ele disse também que essa vontade de Deus, que ele chamou de comida, tem a ver com a obra que ele veio realizar. A comida que ele tinha para comer é a vontade do Pai e a obra que ele veio para realizar, a obra do Pai, que o Pai confiou a ele para ele realizar. E essa obra tem a ver com a cruz do Calvário,
Tem a ver com a morte dele, a nossa morte com ele naquela cruz, a nossa libertação, a nossa regeneração, na ressurreição juntamente com ele. E tem a ver com o Evangelho. E o Evangelho é justamente ele compartilhando conosco a morte dele e a vida dele, pela ressurreição juntamente com ele, ele vivendo em nós. Então, esse Evangelho que ele estava anunciando para as pessoas que tinham sido convidadas por aquela mulher, a mulher samaritana. Em seguida, ele instrui os seus discípulos a respeito do anúncio do Evangelho. Eu só quero deixar aos irmãos 5 pontos acerca dessa instrução de Jesus aos seus discípulos. Acerca da pregação do Evangelho, a partir do versículo 35 ao 38, Jesus mostrou aí que é uma necessidade. Pode ler o texto depois lá que você vai descobrir. É uma necessidade. Levanta a vista, olhe, está na hora, não precisa esperar nada. Pregar o Evangelho, meu irmão, é uma necessidade e tem a ver com a vontade do Pai. E se você tem fome dessa vontade, você também vai ter fome de pregar o Evangelho. Jesus mostrou também que é com urgência. É necessidade e é urgência. Não tem que esperar. É agora. Ele mostrou que é trabalhoso, é difícil, é espinhoso, é trabalhoso. Ele mostrou que tem resultado, que vale a pena. No versículo 36 você repete aí o versículo 36, que está falando do resultado, que vale a pena, por mais trabalhoso, por mais difícil que seja anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, tem resultado. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Exatamente, aí está. Esse é o 5º ponto. Os frutos do resultado. E a minha versão aqui diz, no versículo 36 de João 4, 36, e o que ceifar recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Evangelizar é ajuntar fruto para a vida eterna. É almas regeneradas, que não depende de mim. Você viu bem na leitura. Eu posso pregar para uma pessoa, essa pessoa pode ser colhida longe de mim. Tudo que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho, ajuntar fruto para a vida eterna. Não é ajuntar dinheiro aqui não. É ajuntar fruto para a vida eterna. Você está ajuntando fruto para a vida eterna? Você tem anunciado o Evangelho? Ou você tem vergonha? Deus está dando tantos meios para nós. Hoje não há desculpa. Podemos pregar para o mundo inteiro. Temos esses meios agora, grátis, totalmente grátis, não precisa pagar nada. As redes sociais. Então eu quero que você saia daqui hoje sabendo que a pregação do Evangelho tem a ver com a comida, que é a vontade de Deus, e que ela é uma necessidade, ela é urgente, ela é trabalhosa, tem resultado e tem frutos que são ajuntados para
para a vida eterna. Que vida eterna é essa? Que vida eterna é essa? É quando chegar lá no céu. Que quando chegar lá no céu nada? É vida eterna agora, dentro de você, a vida de Cristo. Porque é a vida de Cristo que vai viver na eternidade dentro de você. Amém?